Imagine dois irmãos. Eles compartilham o mesmo sangue, uma casa, a infância que por vezes se tornou um pesadelo. Mas um evento, um único e aterrador momento, os separou para sempre, lançando-os em trajetórias que desafiam a lógica e a moralidade. Um se tornou um herói nacional, um símbolo de esperança e resiliência. O outro, um monstro, cujo nome seria sussurrado com terror. Como a mesma dor pode esculpir destinos tão opostos? Esta é a história de um trauma compartilhado e de caminhos divergentes, onde a luz e as sombras se encontram na mesma família. A história deles começa como a de qualquer família da Califórnia nos anos 70, com seus altos e baixos, seus segredos e suas esperanças. Mas para Steven, o destino bateu à sua porta de uma forma brutal e inesperada. Aos 7 anos, em uma tarde de domingo em 1972, ele foi sequestrado. Não por um desconhecido qualquer, mas por um homem que o enganou com uma história de filhote de cachorro perdido. O homem era Kenneth Parnell. O terror que se seguiu não durou um dia ou uma semana, mas 7 anos. Steven, uma criança com a vida inteira pela frente, foi trancado em uma vida de cativeiro e abuso. Sua existência reduzida a um segredo sombrio. Ele foi privado não apenas da liberdade, mas também de sua identidade, forçado a viver sob a sombra do medo. Enquanto Steven sofria em silêncio, a família Steiner vivia seu próprio pesadelo. A busca por ele se tornou um frenesi midiático, um lembrete constante de uma perda irreparável. A cada noticiário, a cada cartaz de pessoa desaparecida, o trauma de Steven ecoava pela família, moldando a infância de seu irmão mais novo, Carrie. Carrie, que idolatrava o irmão mais velho, teve sua vida virada de cabeça para baixo. Ele não era mais apenas um irmão, ele era o irmão do Steven. Essa sombra, essa identidade emprestada, começou a corroer sua própria noção de si mesmo. Ele sentia a dor da família, o luto de uma ausência, mas também uma raiva silenciosa. Uma raiva de ser deixado para trás, de ser o substituto, o lembrete vivo de uma tragédia. 7 anos se passaram. Steven, agora com 14 anos, não era mais a criança que havia sido levada. Ele havia crescido, não em liberdade, mas em resiliência. A faísca de esperança, no entanto, nunca se apagou. O momento da virada veio quando Parnell sequestrou um segundo garoto, Timmy White. A presença de outra vítima reacendeu algo em Steven. Ele percebeu que a sua chance de escapar não era apenas para ele, mas para Timmy também. Em uma jogada de pura coragem e inteligência, Steven usou uma oportunidade para fugir com Timmy. A fuga, um ato de desespero e bravura, não apenas libertou os dois garotos, mas também encerrou 7 anos de sofrimento. Steven se tornou um herói, não porque fosse um super-herói, mas porque sua humanidade e sua vontade de viver prevaleceram sobre o terror. O retorno de Steven à família foi um momento de euforia e alívio, mas também o início de uma nova e dolorosa jornada. A mídia, que havia coberto seu desaparecimento, agora o celebrava como um milagre. Steven, o garoto que havia sobrevivido ao impensável, era agora o centro das atenções. No entanto, o mundo exterior não via as cicatrizes. A reintegração em uma vida normal foi quase impossível. Ele não era mais um adolescente comum, ele era a personificação de um trauma. A pressão da fama, a dificuldade de se reconectar com uma família que mal conhecia e o peso de suas experiências o atormentavam. Ele lutou para encontrar seu lugar, para ser apenas Steven novamente. Mas o fantasma de Kenneth Parnell e os 7 anos perdidos sempre o acompanhavam. Sua morte prematura em um acidente de moto aos 24 anos foi um final trágico para uma vida que já havia superado o inimaginável. A ironia era cruel. Ele sobreviveu a um sequestrador, mas não ao fardo de sua própria liberdade. Enquanto Steven era celebrado e mais tarde lamentado, Carrie observava das sombras. A alegria do retorno de Steven foi para ele, de alguma forma, um peso ainda maior. A atenção da mídia se intensificou, mas não para ele.
Ele era o irmão esquecido, o coadjuvante na história de seu irmão. Os sentimentos de negligência e ressentimento que já existiam se aprofundaram. A busca por atenção, a necessidade de ter uma identidade própria, começou a se manifestar de formas sombrias. Ele se sentia abandonado, como se a família e o mundo só se importasse com a dor de Steven. A tragédia de Steven foi o catalisador que alimentou a escuridão em Carrie. Ele via o mundo como um lugar injusto, que o havia ignorado e o ferido. E essa percepção, combinada com outros traumas familiares e a falta de apoio emocional, começou a transformá-lo em algo monstruoso. Ele, o irmão esquecido, encontraria sua própria maneira de ser notado. Ele faria com que o mundo se lembrasse de seu nome, mesmo que fosse por razões aterrorizantes. A história dos irmãos Steiner é um espelho que reflete as diferentes maneiras como o trauma pode nos quebrar ou nos fortalecer. É uma história que nos força a confrontar a questão: o que realmente nos define? É a dor que compartilhamos ou é a maneira como escolhemos viver com ela? E a história, que começou com a busca por um herói, se aprofunda agora no abismo que consumiu o seu irmão. Enquanto o mundo chorava a perda de Steven, a escuridão que Carrie nutria se manifestava em sua vida adulta. Ele não encontrou o alívio que procurava na vida, mas sim uma espiral de fracasso e frustração. As frustrações da infância, a sensação de ser invisível, a sombra do irmão, tudo isso fermentava em sua mente, transformando-o em um caldeirão de ódio e ressentimento. O desejo de atenção, de finalmente ser notado, tornou-se uma obsessão doentia. Mas em vez de buscar o reconhecimento de forma construtiva, ele escolheu a destruição. Ele escolheu o caminho do poder e do controle para compensar a impotência que sentia. A escuridão de Carrie não se manifestou da noite para o dia. Foi um processo lento, um acúmulo de dor e raiva. Mas quando ele finalmente agiu, a violência foi chocante. Em 1999, o condado de Yosemite se tornou o cenário de uma série de crimes brutais. 4 mulheres que estavam acampando na região foram assassinadas. A brutalidade dos crimes assustou a população e lançou uma sombra de medo sobre uma comunidade pacífica. Carrie Steiner, um homem com uma vida aparentemente normal, casado e pai de família, era um monstro que aterrorizava a todos. Ele não se encaixava no perfil típico do serial killer. Ele era o irmão do herói, o garoto que cresceu à sombra de um trauma que supostamente deveria uni-los, não separá-los. Ele usou sua familiaridade com a área e sua fachada de normalidade para se aproximar das vítimas e cometer os seus atos hediondos. A polícia trabalhou incansavelmente para encontrar o assassino, mas a falta de pistas claras dificultava a investigação. Foi somente depois que Carrie foi preso por um crime não relacionado, vandalizando um carro, que a verdade começou a emergir. Os investigadores, que já o tinham como suspeito, confrontaram-no. Foi neste momento que o mundo teve um vislumbre da escuridão que habitava dentro de um homem que parecia tão comum. Carrie, sentado em uma sala de interrogatório, começou a confessar. Ele não apenas admitiu os assassinatos, mas os detalhou com uma frieza aterrorizante. Ele revelou onde havia escondido os corpos e como havia cometido cada crime. A confissão foi um choque para o mundo, mas para aqueles que observavam a vida de Carrie de perto, a semente da tragédia já havia sido plantada há muito tempo. Em sua confissão, Carrie deu algumas razões para seus crimes, embora nenhuma delas pudesse justificar o que ele havia feito. Ele falou sobre sua raiva, sobre a sensação de ser negligenciado, sobre a inveja do irmão que o mundo inteiro amava. Ele se sentiu abandonado, como se a família e o mundo só se importasse com a dor de Steven. O trauma que deveria tê-lo aproximado de seu irmão, na verdade o afastou, enchendo-o de um ressentimento que o consumiu por dentro. A dor de ter perdido o irmão se misturou com a dor de ter a sua própria identidade perdida na tragédia de Steven.
Em Confissão de Carrie, não foi apenas sobre os crimes, foi sobre a história de uma vida vivida à sombra. Uma vida que buscou um propósito no lugar mais sombrio possível. O que o sequestro de Steven fez foi criar um trauma familiar que, de formas diferentes, destruiu a vida de ambos. A dor de um se transformou em heroísmo e, em uma morte trágica, a do outro se transformou em ódio e em crimes hediondos. O julgamento de Cary Stayner foi o ato final de uma saga familiar trágica. Ele foi condenado à morte. Mas a história dos irmãos Stayner não é apenas sobre o bem e o mal, o herói e o monstro. É uma reflexão sobre a complexidade da condição humana. Steven e Cary compartilharam a mesma família e o mesmo evento traumático, mas suas respostas foram drasticamente diferentes. Steven, apesar de seu sofrimento, manteve a sua humanidade e lutou por sua liberdade e a de Timmy. Ele carregou o peso de sua experiência, mas nunca a usou como uma justificativa para o mal. Cary, por outro lado, permitiu que a escuridão o consumisse. Ele deixou que a inveja, o ressentimento e a falta de apoio emocional o transformassem em um assassino. A história deles é um estudo sobre a natureza humana, sobre a capacidade de resistir ao mal e sobre o potencial de ceder a ele.